Agora você vai ter 7 dias de oportunidade para crescer na palavra. É um curso intensivo que a gente faz aí, uma vez no ano. E eu convido você a fazer. Você tem alguém na sua casa que está em dúvida a respeito do seu propósito, seu destino? Traga essa pessoa. Você tem alguém na sua casa, no seu trabalho, que você precisa levar essa pessoa e compartilhar com ela o mesmo poder e a mesma graça que hoje tem no seu coração? Traz essa pessoa para Cristo. Amém? Traz essa pessoa e você vai também ser abençoado em vê-la crescendo na palavra do Senhor. Eu quero, sem mais delongas, trazer o pastor Júnior. Vem cá, lindão. Está paisano hoje, hein? Aquele terno e gravata da Assembleia de Deus, mais de Cristo em Florianópolis, você deixou lá. Eu falei, aqui não entra assim, não tem jeito, você tem que vir a paisano, assim, ó, bonito. Só falta mais bermuda, eu ainda não me converti também, então você fica tranquilo. Deus abençoe. Estenda teu braço para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos receber a palavra do Senhor através do teu filho, a palavra que o Senhor já depositou no coração dele, Pai. Nós abrimos esta manhã esse seminário, Pai, esta campanha Paz e Provisão, e nós nos colocamos na tua presença, na sala do Espírito Santo para aprender, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus, nós estabelecemos aqui uma manhã onde o nosso coração será não somente confortado, trabalhado, ajustado, mas também transformado pela presença do Teu Espírito na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz, queridos. Amém. Quem está feliz, diga amém. Você já olhou para quem está do seu lado aí, dê um sorriso para ele. Diga para ele, meu irmão, que bom tê-lo aqui. Diga para ele, meu querido, Deus vai te abençoar tanto hoje. Diz para ele assim, meu irmão, mais bonito do que você. Diga para ele, mais bonito do que você sou eu. Você acredita nisso? E teve gente que não falou nada. Oh Senhor, misericórdia. Como é bom estarmos reunidos. Para quem não sabe, eu sou de Florianópolis, né? Quem nunca foi lá precisa ir. É muito importante. É muito importante. 43 praias, né? Uma ilha maravilhosa. Um povo hospitaleiro, ok? Você vai gostar muito de ir a Florianópolis, e aí não tem como ir sem passar na igreja Mais de Cristo. Uma igreja alegre, cara do pastor. Uma igreja linda, cara da pastora. Eu não tenho jeito não. Eu digo sempre para ela, né? Olhe para minha filha. Quando alguém diz, parece você, eu digo, não, ela vai crescer traumatizada, não pode. Tem que parecer a minha esposa, e é mesmo. Que alegria estar aqui. Confesso para vocês que não é fácil para mim estar aqui hoje, né? Não é fácil. Eu estou debaixo de sacrifício. Ah, pastor, mas e aí? Estou feliz. Mas como sacrifício? É que ontem eu fiz um casamento em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Eu ministrei o casamento 5:30 da tarde, saí do casamento às 11 da noite, viajei dirigindo até Florianópolis, cheguei 4:15 em Florianópolis, deixei minha esposa, minha filha em casa, fui para o aeroporto, deixei o carro no aeroporto, peguei o avião, vim para cá, sem dormir, mas não tem problema nenhum. Sabe por que eu vim? Porque eu amo o pastor Marcos e a sua esposa, essa família abençoada. E eu já criei no meu coração, um amor por vocês. Então eu disse assim, eu tenho que ir lá, porque aquele povo é bonito, povo abençoado. Irmão, pior coisa é você chegar numa igreja, o povo feio. Meu Deus do céu. Você olha... Primeira coisa, eu observo aqui que os feios perderam o metrô. Só tem lindo aqui nessa igreja, né? E ainda mais vocês sorrindo desse jeito, né? Estão rindo por quê? Estão rindo de mim ou para mim, gente?
Por favor. Eu vou cantar uma canção antes de pregar. Posso, pastor Marcos? Então eu mesmo aqui vou. Eu tento tocar. Eu posso? Será? Então tá, vou tentar aqui. Eu amo essa música. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Declare e diga: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Diga: meu socorro vem de ti, meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Quantas vezes eu pensei justamente nisso, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Eu me lembro do dia que meu pai partiu para o Senhor, e eu fiquei em dúvida por alguns minutos, por algumas horas,
O que eu vou fazer na minha vida? A minha vida girava em torno dele. E o Senhor disse: não, é a minha unção que está sobre ti. Eu comecei a dizer isso ao Senhor: não, eu não sou sustentado por um homem, eu não sou sustentado por um trabalho, eu não sou sustentado por um ministério, eu sou sustentado por ti. É a tua destra, a tua mão direita, é o teu cuidado sobre mim. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Diga amém. Outro dia eu canto mais. Amém, querido? Pois bem, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir. Mateus 16, 13 a seguir. Quem encontrou, diga amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja bem que agora o que nós estamos lendo é sobre a igreja de Cristo. Jesus está falando da chave do reino dos céus, e é impressionante porque essa chave não está na mão de uma pessoa apenas. Diga isso: a chave do reino dos céus não está nas mãos de uma só pessoa. Olha onde está, está aqui, ó. Olha só: e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Está falando de unidade. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Diga amém. A chave da oração, querido, para que ela seja respondida é a unidade. E eu quero falar justamente sobre isso nesta noite. Diga amém. Nesta manhã. Nesta manhã, você que está assistindo aí. Amém? Tem gente lá de Floripa assistindo. Eu já sei. Eu quero falar sobre unidade, a marca da igreja. Diga: unidade, a marca da igreja. O que é unidade? É andarmos juntos no mesmo propósito. Andarmos juntos no mesmo propósito. Propósito do que, pastor? Da palavra.
Diga o propósito da palavra. Preste atenção, unidade não é estabelecida segundo um padrão. Padrões são importantes. Estratégia ministerial e tal é importante. Mas a unidade não está estabelecida nisso. A unidade está estabelecida nos propósitos de Deus. É o propósito. Eu digo que eu não sou movido por fama, por dinheiro, por qualquer outra coisa a não ser propósito. Amém, querido? Tudo tem tempo determinado, há tempo para todas as coisas, segundo o quê? Um propósito. Propósito faz parte da vida da gente. E nós precisamos, para entender o que é unidade, precisamos entender qual é o propósito de Deus para a igreja como um todo e o propósito pessoal. Duas coisas distintas, que eu não vou falar hoje sobre isso, porque senão levaria muito tempo. Mas vamos lá. Podemos mesmo, com nossas diferenças, estarmos em unidade. E isso é possível, mesmo que eu seja diferente do pastor Marcos, né? Eu gosto de pregar de terno. Eu gosto. Até porque se Jesus, né, me levar, eu já estou de terno. Então está tudo certo. Um amigo disse para mim, ele era muito assembleiano, ele falou, um dia ele me viu pregando assim, eu prego assim lá na igreja. E ele falou para mim, não sei não, hein? Não podia pregar desse jeito. Eu disse, por quê? Ora, você tem que estar sempre de terno, engomadinho e tal. Mas por que isso? Ora, você já foi na frente de um juiz assim, desse jeito? Tem que ir de terno. Eu digo, pois é. Por isso que eu não vou na igreja desse jeito às vezes, porque já pensou eu querer que Deus seja juiz da minha vida todo dia? Às vezes é bom ir no advogado ou no médico. E no médico, às vezes, você tem que tirar toda a roupa, não vale nada a roupa que você está. Não é verdade? Quando a enfermidade vem, então. Mas aí, há tantas alusões religiosas com relação a essas coisas. Há diferenças de pensamentos. Por exemplo, tem gente que diz assim, não, a igreja tem que ter célula. Eu sou contra a visão celular. Eu não gosto de ninguém atendendo o celular na igreja. Não, eu acho que é uma estratégia excelente. Mas tem igreja que diz, não, o negócio é o seguinte, meu amigo, aqui é o seguinte, Deus! Tem gente que gosta disso, né? Um irmão falou para mim, pastor, a igreja para mim tem que ser aquela igreja de fogo. Eu disse, como assim fogo? O culto começa, já é muita glória, já é muito poder, já é muita coisa. E eu já fui nisso. Um dia eu estava assim no primeiro banco, irmão, e deram um tapa na minha cara. Eu disse, o que foi isso? É que o vaso, ele girou muito rápido e acertou. E eu fiquei assim, mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Normal. Era a igreja do Retetel, estava lá, fui convidado. Isso é normal. As igrejas são diferentes. Agora, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. É esse o entendimento que nós devemos ter. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Alguns pastores às vezes dizem assim para mim, Júnior, é o seguinte, vamos andar juntos em unidade? Sim, vamos. E aí, esse andar juntos em unidade é mais ou menos assim, você tem que fazer tudo conforme eu faço, ou eu quero, ou eu penso. Não. As coisas de Deus não são assim. É possível que sejamos diferentes, mas tenhamos unidade. Diga, podemos ser diferentes, mas temos unidade. Para você ver, alguém pode dizer, pastor, mas isso não está na palavra. Está. Igreja primitiva, Paulo e Pedro ficaram sem se falar 3 anos e meio. 3 anos e meio sem trocar palavras, e quando trocavam era farpas. 3 anos e meio sem se falarem. Igreja primitiva, que todo mundo diz, não, na igreja primitiva, aleluia, era só love.
love para cá, love para lá. Era. Paulo até diz assim: quando eu vi Pedro, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então, quando você olha para a palavra, às vezes a gente quer ser cego e pensar: a igreja é perfeita, aleluia. O povo todo estava no céu, Deus estava banando até antes do culto. E aí eles vieram para o culto para celebrar o Senhor. Nada disso. Você veio da sua adversidade, do seu problema, da circunstância que você está passando, da sua perseguição, da guerra, talvez até existencial. Você veio de um complexo, de uma depressão, para estar na casa de Deus hoje. Pode ser que esse seja o teu quadro. Você veio de uma situação difícil na área econômica e veio para o culto. Você pode ter vindo de um momento difícil. Talvez você tenha algumas dificuldades na sua vida, mas você veio. E aqui nós estamos numa concordância, segundo um propósito, de entender que temos a chave do reino dos céus. Quando nós celebramos a Deus, fazemos em unidade. Quando adoramos a Deus, nós fazemos em unidade. Quando oramos a Deus, nós fazemos em unidade, sempre entendendo o propósito. E quando nós fazemos assim, nem as portas do inferno podem prevalecer. Então entenda, a unidade com o propósito vai quebrar todas as barreiras. Diga amém. Preste atenção nisso. O padrão gera hipocrisia. O padrão gera hipocrisia, gera religiosidade. E é terrível religiosidade. O propósito gera restauração, gera salvação, gera cura. Preste atenção no que eu vou dizer. A religiosidade é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. Por quê? A religiosidade opera na troca de valores. Vou explicar para você entender bem. Por exemplo, o que é pecado deixa de ser pecado, e o que não é pecado se torna pecado. Eu posso falar porque eu vim de uma igreja dessa. Então, por exemplo, cortar o cabelo era pecado. A mulher não podia cortar o cabelo. Ela tinha que ficar com o cabelo comprido. Se ela cortasse o cabelo, até tinha alguém que dizia: sabe de uma coisa? Lá no céu tem um gavetão, e o anjo está levando todo o cabelo que as irmãs cortam, porque no dia do juízo irão dar conta diante de Deus, porque cortaram o cabelo. Para você ver o tamanho da religiosidade, o complexo religioso que eu vivia. Se a pessoa falasse mal do outro, mentisse, não pagasse as contas, não, isso aí é problema dele. Mas não, o comportamento, não, querido. Então a religiosidade opera na troca de valores, e é um perigo muito grande, porque aí a pessoa quer fazer coisas para ajudar a graça de Deus, e não tem como ajudar. A graça é e basta. Diga amém. Então, o padrão gera religiosidade. Até oração. Existe oração religiosa, gente. Tem, pastor? Tem. Eu aprendi quando era garoto, eu tinha 12, 13 anos, e eu orava assim: amantíssimo e eterno Pai. Todo mundo ficava observando, mas esse garoto já sabe orar bonito. Eu aprendi a orar bonito. Eu aprendi a orar para impressionar pessoas. Por que eu aprendi? Porque meu pai me ensinou isso? Não, observando. Ele orava não de forma religiosa, mas observando ele, eu disse: puxa, tem gente que fala da oração dele, eu vou orar igual. E eu comecei a orar igualzinho, sabe? E tem gente assim, que ora para impressionar. Eu vou contar uma história. Um dia, lá em Florianópolis, havia um gerente de banco na igreja. Ele foi falar com o tesoureiro da igreja. E quando ele foi falar com o tesoureiro, ele disse assim: eu queria acertar alguns detalhes da conta da igreja, uns investimentos e tal. No cenáculo, embaixo da igreja, tinha um rapaz orando. Ele estava orando mais ou menos assim: Senhor, faz a obra, manda fogo, derruba as muralhas, abre caminho no deserto, faz a obra, papai. Aí o pastor Celso, que era tesoureiro da igreja, desceu. Chegou lá e disse: ô meu irmão, tudo bem, querido? Tudo bem, pastor Celso, estou orando, estou no manto. É terra.
Aí o pastor Celso, olha, eu estou com o gerente do banco lá em cima, se você puder, ora um pouquinho mais baixo, e aí tu não vai atrapalhar, que está atrapalhando lá. Ele, tudo bem, tudo bem. O pastor Celso subiu, sentou na frente do gerente, o rapaz começou a orar. Querem me parar, Senhor. O gerente já ficou. Querem me parar, papai? Sim, 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 sim. Querem que eu pare a oração. Tudo porque tem um gerente. O gerente arregalou os olhos. Mas tu é maior do que o gerente. Coitada do pastor Celso e do gerente. O pastor Celso dizia, querido, é que às vezes acontece que a pessoa ela não é madura ainda na fé, e o gerente, não estou entendendo o que ele está orando. Senhor, pega o gerente! E o pastor Celso no final disse assim, olha, eu acho melhor eu ir lá no banco, vai na bênção. Coisa séria. A religiosidade faz isso na vida da pessoa. A pessoa aprende a não comungar. Esse mesmo cidadão que fez essa oração assim, um dia chegou na igreja e havia um novo convertido orando. Não estava orando alto, mas ele chegou e disse, irmão, cheguei, ora abaixo para não me atrapalhar. O novo convertido, amém, sou novo convertido, acabei de chegar na igreja, vim para orar, quero aprender de Deus. Aí o cidadão vai um pouquinho mais à frente e começa, Senhor poderoso! Ele, meu Deus, mas não era para mim orar alto que atrapalhar ele, mas está atrapalhando a igreja toda. Para você ver, a religiosidade faz isso. Existe o orgulho religioso, é terrível. Sabe uma frase do meu pai que me marca sempre é: podemos estar reunidos, mas não unidos. Às vezes apenas como reunião e não como unidade. Estamos juntos, mas não unidos. Tem gente que fala da diferença entre um saco de batata e um purê de batata. Ótimo exemplo. É justamente isso que precisamos viver. Precisamos morrer para as nossas convicções e viver para as convicções de Deus. Diga amém. Agora, quando a gente pensa nesta palavra unidade, claro, nós podemos começar lá de Abraão. A aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó e assim por diante. Mas eu quero falar a respeito da unidade com relação à igreja com Deus. Nós lemos um texto que Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas dizem, quer dizer, aqueles que estão nos observando de longe, aqueles que recebem os milagres, que veem as coisas acontecer. Eu quero saber o que eles dizem de mim, a respeito de mim. É isso. Aí os discípulos dizem, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, Jeremias, alguns dizem, não, é outro profeta. E aí Jesus diz, tudo bem, eles estão de longe, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E aí Jesus não resiste e diz, ei, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira coisa que muitas pessoas pensam é que Jesus está dizendo, tu és Pedro e tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não, Jesus está dizendo, tu és Pedro, mas é sobre esta pedra. Está falando dele mesmo. A palavra de Deus diz que ele é pedra de esquina, pedra angular. Está falando dele. Jesus diz, tu és Pedro, mas é sobre mim que a igreja vai ser edificada. Quer dizer, esta revelação que o Espírito Santo te deu, é nesta revelação que a igreja será edificada, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre ele, sobre esta revelação de quem ele é, que a igreja seria edificada. Diga amém.
E aí alguém diz: ah, pastor, mas por que Jesus diz a ele: olha, você recebeu uma revelação de Deus, tu és Pedro, e não é sobre ti, Pedro, porque Pedro, ele não é perfeito, e a edificação da igreja, ela é perfeita. Diga: a edificação da igreja é perfeita. Aí alguém pode perguntar: pastor, como assim? Quer dizer que a igreja é perfeita? Não, a edificação dela é, mas ela não é perfeita. Mas isso pode? Pode. Jesus é perfeito e nós somos aperfeiçoados em Jesus. Aliás, há uma confusão entre santidade e perfeição. Tem gente que acha que ser santo é ser perfeito. Se fosse a palavra de Deus, não diria que os santos precisam ser aperfeiçoados. Se santo precisa ser aperfeiçoado, logo santo não é perfeito. O santo precisa ser aperfeiçoado. Santo significa ser separado. Santidade é um processo na vida do crente. Não é um resultado, é um processo. É uma escolha diária. A cada momento nós precisamos resistir às afrontas do inimigo. Precisamos resistir àquilo que o diabo tem contra nós. Nós precisamos resistir às tentações, às paixões, os desejos. Vencê-los para nos tornarmos aquilo que Deus quer. Diga amém. Então Jesus diz: olha, tu és Pedro, tu és sanguíneo, um pouco de colérico, tu és pá virada, Pedro. Eu sei quem tu és temperamental, inconstante, um dia está bipolar. Isso era Pedro. Um dia ele estava para arrebentar, aleluia, vamos evangelizar a Galileia toda. No outro dia ele estava: hoje não dá não, hoje eu estou tão cansado, hein? Não, num dia ele estava a 1000, no outro dia ele estava a 10. Esse era Pedro. Pedro, você vê que ele anda com Jesus, ele sabe, Jesus diz: olha, eu vou ser tomado de vocês, e ele está com a espada pronto para arrancar a cabeça do soldado. Se não tira a cabeça, ele tinha morrido, arrancou apenas a orelha. Até no momento da crucificação de Jesus. Veja só a maneira como Pedro ele é. E Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és falível, tu tropeça, tu erra, tu peca. Um dia tu está cheio do Espírito Santo, mas logo à frente, depois dessa revelação, ele sai com uma que Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Um dia ele está cheio do Espírito Santo, passa outro dia ele está cheio do inimigo, porque ele é inconstante. Jesus até diz para ele: ei Pedro, quando se converteres, serás uma bênção. Veja só, já pensou o pastor Marcos chegar para o irmão: aleluia querido, glória a Deus pela tua vida, mas o dia que tu se converter, tu vai ser uma bênção. O irmão vai dizer: tu vai ver, nunca mais volto nessa igreja, pastor, porque Deus é primeiro coisa nenhuma. Eu estou vendo que o Marcos é o primeiro. Aleluia. Para você entender, algumas palavras de Jesus não dá nem para usar hoje, né? Mas veja como a coisa é. Esse é Pedro. Este é Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Pedro é semelhante a mim e a você. Está falando sobre a nossa humanidade. Nós somos assim. Não tem um perfeito aqui. Não tem um tão bom assim aqui. Não tem um aqui que mereça. Aliás, quando se trata da graça de Deus, e alguém diz: não, porque olha, eu sou tão crente, eu sou tão humilde, que me orgulho da minha humildade, aleluia. Quando você se agarra tanto no seu cristianismo, dizendo: não, eu sou digno da graça, porque Deus tem visto como eu sou dedicado na sua obra. Olha, aquele que acha que merece, não merece. Você sabia disso? É igual o publicano e o fariseu. Olha a diferença. Um orava e dizia: não, porque eu me preocupo com os pobres. Aleluia. Porque eu sou tão bom, o Senhor sabe, eu jejuo, eu faço minhas orações. E o publicano está orando como? Tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu não valho nada,
eu sou terrível, eu sou pecador, tem piedade de mim. Jesus disse, ele foi para casa como? Justificado, mas o outro não. Quando alguém bate no peito e diz, eu mereço a graça, merece coisa nenhuma. A graça só vem para aquele que se arrepende e entende o propósito do Calvário. Diga amém. Pedro é semelhante a nós, fala da nossa humanidade, quem somos, as nossas limitações. Ei, gente, olha, a Bíblia diz que Deus sabe que somos pó e conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz isso. Deus sabe que você é falível. Tem gente que disse para mim já na igreja, pastor, não vem mais à igreja. Por quê, irmão? Pastor, eu pequei. Tá, e aí? Não, e aí eu não sou digno de estar na igreja. Eu digo, não, então você é. Eu já vi gente dizendo, não, pastor, aquele cargo é para mim, porque eu ando em tanta santidade. É nada. O orgulho espiritual é um pecado. Sabe como é que eu convivo com o orgulho? Eu me acho orgulhoso demais, gente. Eu me acho muito orgulhoso. Eu me acho tão orgulhoso que cada dia eu tenho que me humilhar mais. Eu digo, Senhor, eu não sou nada mesmo. Eu me acho orgulhoso, Senhor, me ajuda a ser humilde. Eu me orgulho e eu me humilho. Porque é isso que tem que acontecer com a gente. Às vezes a gente se assegura de coisas. Calma aí, não. Quando se trata de quem Deus é, nós precisamos nos humilhar diante dele. Diga amém. Pedra é o próprio Cristo, está falando da divindade. Está falando daquele que veio do céu. Está falando disso. É o reino dos céus que está sendo estabelecido. Diga, é o reino dos céus que está sendo estabelecido. Querido, a igreja é estabelecida em Cristo na revelação do Espírito Santo. Não é uma revelação carnal. Não é carne nem sangue. É uma revelação do Espírito Santo. A igreja é estabelecida em Cristo. Cristão quer dizer os que vivem como Cristo. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, você vê, é a primeira vez que a igreja, aqueles que fazem parte da igreja são chamados de cristãos. E aí você observa uma coisa muito importante. Por que são chamados de cristãos? Porque eles viviam como Cristo vivia. Eu e você somos cristãos. O que significa isso? Que nós vivemos como Cristo vivia. Quer dizer, a palavra de Cristo está em nós. Mas será que está mesmo? Ninguém disse amém. Nossa unidade é que mostra que Cristo está vivo. A nossa unidade é que mostra que Cristo está vivo. Não existe unidade, querido, se não for em Cristo. Não existe. Sem Cristo, nossa unidade é mentirosa, é interesseira, é um desastre. Sem Cristo, nossa unidade é mentirosa, é religiosa. A nossa unidade é interesseira, ela é um desastre. Unidade é gerada pelo propósito da palavra. Os propósitos que você precisa estão aonde? Na palavra. Diga amém. A igreja não é perfeita, mas está naquele que é perfeito. Diga, a igreja não é perfeita, mas está naquele que é perfeito. O nosso firme fundamento é Cristo. É Cristo. E Ele é perfeito. Diga, Jesus é perfeito. Ele não conheceu o pecado, Ele não errou, Ele não atirou a primeira pedra. Ele era o único. Quando ele disse para aquela mulher adúltera, ele disse para aquelas pessoas, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Poderia ele ter sido o primeiro a atirar a pedra, mas esse não era o papel dele. Ele não veio para acusar. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 17, porque ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Então, o propósito dele era esse. Ao invés de estabelecer condenação, era estabelecer arrependimento, perdão e salvação. Então, ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia ter atirado e não atirou. Ao contrário, todos saíram, do mais velho ao menor. E ele pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? Porque não era o papel dele, ele não veio para acusar ninguém. Nós que somos a igreja, às vezes acusamos os outros, é uma vergonha. Não é o nosso papel. Multidões estão indo para o inferno. Multidões estão morrendo sem Cristo. E a culpa é nossa. Porque ao invés de estender as mãos, a gente acusa. A gente conversa sobre tudo com os nossos amigos. Futebol, política. A gente conversa sobre qualquer outra coisa. Às vezes assuntos fúteis. E não falamos do amor de Cristo. Não entendemos, de fato, o propósito que é ser igreja. Diga misericórdia. A igreja é a unidade de pessoas com Cristo. É a unidade de gente com Cristo. Preste atenção numa coisa. A gente fala de igreja às vezes como um ambiente onde nós nos encontramos. Estamos aqui, e aqui é a igreja Deus Primeiro. Eu vou lá na igreja Deus Primeiro, é a minha igreja. O meu pastor se chama Marcos. Eu gosto de ouvi-lo pregar. Eu me sinto bem na igreja. Maravilha, ok? Essa é a igreja instituição. Faz parte, esta igreja faz parte da igreja de Deus. E a igreja de Deus tem lá, é a multiforme graça de Deus. Existem nela várias igrejas. Existe a igreja do reteté. Existe a igreja do louvor e do trenzinho. Não, porque aqui tem que ter trenzinho. Aqui tem que ter trenzinho. Já aconteceu. É um andando atrás do outro no louvor. Nunca viu? Tem. Tem a igreja Guspe de Cristo. É o nome de uma igreja. Sério, Guspe de Cristo. Tem a Assembleia de Deus, ministério, que o pastor subiu no monte para receber o nome. Se Deus me dá um nome, me dá um nome. Aí um irmão gritou do lado, Xarabagachuriandaramanai. Ele botou Igreja Assembleia de Deus, ministério, Xarabagachuriandaramanai. Botou a língua estranha. Tem igreja assim. Ainda não tem Seixonoye de Jeová. Mas pode até acontecer que tenha. Eu já vi Igreja Assembleia de Deus Batista. Eu entendi, o pastor está em crise. Botou o nome misturado. Igreja Assembleia de Deus, né? Um amigo meu abriu a igreja Deus Tem Mais. Eu falei, ele falou, Júnior, eu quero que a igreja aqui esteja associada a mais de Cristo. Aí eu pensei, pois é. Só o que falta é brincadeira dele, na verdade não é isso. Eu disse assim, então tá, Deus tem mais de Cristo, pronto. Está resolvido, juntou os dois. É uma brincadeira, mas olha, preste atenção. Existem igrejas e igrejas. Você se adapta a um ou outro ministério, uma denominação. E isso é o bastante, você se envolve ali, se sente bem ali, e ali você serve a Deus. Ok? A igreja é a unidade de pessoas com Cristo. Porém, tem gente que não entende isso. Olha só, a mensagem e o propósito daquela igreja como instituição faz toda a diferença na sua vida. Se você for numa igreja e o pastor dizer assim, olha irmãos, o seguinte, aqui é o seguinte, vocês vão ter até uma vitoriazinha, mas o propósito de Deus é sempre prová-los. Se preparem, porque vocês serão provados o ano inteiro. O pastor solta uma palavra assim, ó. Irmãos, 2014 vai ser o ano das suas lutas. Pense no ano difícil. O crente está... Irmão, ano de doença, de enfermidade. Aleluia. E tem crente que gosta de sofrer. Você sabia que tem crente que gosta de sofrer? Pastor, ora por mim. Assim, o que está acontecendo, irmã? A minha prima. O Senhor abençoa a prima da tua serva.
Depois ela volta, não, minha prima está tudo bem, minha filha, ora por ela. O Senhor abençoa a tua filha. A filha da tua filha, né? A hora, pastor, o que foi? Meus pais estão quase morrendo. O Senhor abençoa os pais da tua serva. Aí você vai orando. Irmã, agora o que é? Não, não é nada, mas eu estou tão preocupado que quando não é nada, o inimigo está se levantando com tudo. Tem gente que gosta de sofrer, gosta disso. Então ele gosta desse tipo de igreja, ele gosta do pastor que fica falando, olha irmão, um negócio seguinte, porque Sansão, tu viu Sansão, coitado de Sansão, morreu, matou todo mundo, mas morreu junto. E tem gente que diz, aleluia, glória a Deus, se eu morrer, eu não tem problema. Não, irmão. Tem pastor que diz, não, o negócio é o seguinte, irmão, prosperidade é do diabo. Não é do diabo? Não sabia. É do demônio, pastor, prosperidade, provisão, paz e provisão. Você está brincando. Isso não é de Deus, não. Tem gente assim. Aí você vai ver a vida da pessoa é condizente com aquilo que ela crê. Apesar de ser a mesma palavra, ela crê de uma outra forma. Por isso que é importante você escolher bem. E eu posso falar isso com propriedade, porque o pastor Marcos é o pastor que eu escolhi para abençoar a minha vida, por mais que ele não faça isso. Ele fica longe, mas tudo bem. Com isso eu quero dizer o quê? Olha só, a bênção sobre a igreja é a bênção sobre a sua vida. Eu vou repetir, a bênção sobre a igreja é a bênção sobre a sua vida. Eu fui com o pastor Marcos hoje no lugar onde ele está olhando para preparar, para ser a igreja. Eu olhei, eu disse, meu Deus, ele igual a mim algum tempo atrás, sonhando, porque eu vivi esse processo aí um tempo atrás. Ele estava lá, não, o palco aqui, aí vamos fazer assim, as salas aqui. Eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, cabe umas 500 cadeiras, 600 cadeiras, é bastante gente, né? É ou não é? Como é que o pastor Marcos vai... Tem crente assim, como é que o pastor Marcos vai juntar esse povo todo? Ele não. É vocês que vão fazer isso. Estão de brincadeira. Não, essa é boa. Pastor, olha só, glória a Deus, Deus é na tua vida. Se Deus é na tua vida, vai te prosperar. Só na dele, a bênção que está sobre ele está sobre a igreja. A bênção que está sobre a igreja está sobre a vida de cada um que faz parte dela. Diga amém. Amém. Algumas pessoas me procuram 3, 4 meses depois que se achegaram à nossa igreja em Florianópolis. Eles dizem assim, minha vida mudou, pastor. Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Eu não acredito, pastor, como é que pode ser tão fácil? Eu digo, fácil não. Você entendeu o propósito, é simples. É só entender o propósito. Entender o propósito, já era. Entender o propósito, acontece. É esse, o ponto está aqui. A chave está aqui. Jesus falou, essa é a chave. Eu estou dando a vocês a chave do reino dos céus. Está aqui. É a concordância, é a unidade. Andar segundo o propósito. Diga amém. Amém. Se Deus é prioridade, tudo dá certo. O propósito do jejum e da oração é preciso ser compreendido. Tem gente que quando ora só pede. Você já viu? Já viu o crente danoninho? Tem crente assim, só quer a bençãozinha. Ele chega diante de Deus, a oração dele é quase assim: me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho, dá, me dá danoninho, danoninho, dá, me dá minha bênção que eu quero levar, me dá. Você fica angustiado com aquele crente. Pastor, quando tem aquele culto da bênção, me dá minha bênção, me dá minha bênção que eu quero casar. Pelo amor de Deus! E tem gente que o jejum, ele não entende por que jejua. Ele acha que jejuar vai mover o braço de Deus a favor dele. Ele pensa que é isso. Tem uns até que quando estão em jejum, eu já passei por isso. Eu abria a geladeira e dizia, ô diabo. Mas eu pensei, que diabo gostoso aquilo ali, aquela torta de limão. Que diabo bom, né? Aquela costela que foi assada ontem, meio-dia, que dá para dar uma aproveitada hoje, mas eu estou de jejum.
é o diabo. Fechava a porta da geladeira. E eu fazia isso umas 30 vezes no dia. Em jejum. Em jejum, com vontade de comer. E aí o tentador toda hora dizia, olha lá na geladeira, não custa nada olhar. Mas quando a gente olhava assim, irmão, aí a gente entende o que é cobiça. Quando você está em jejum, você entende o que é cobiça. Quando um irmão na sua frente pega aquele bombom e dá uma mastigada e diz, quer um pedacinho? Você diz, é o Satanás que está usando ele, mas não é não. Ele nem sabe que você está de propósito, que se souber já não é propósito nenhum na sua vida, né? Porque tem gente que quando está em jejum, ele faz assim, para todo mundo perguntar. Ele até faz assim, você já viu? Aquele bem religioso, olha só. Doido que alguém diga, vem cá, você está de jejum, tá o quê? Comeu limão azedo? O que aconteceu? Ele quer que alguém lhe pergunte. Ah, pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu fazia isso? Não estou falando de outro, estou falando de mim. Irmão, eu era desse jeito. Eu jejuava e dizia para os outros assim, quantos dias você já jejuou na vida? Tu não é de nada. E eu achava que eu movia a Deus. Eu dizia, Senhor, faça agora como eu estou dizendo. Que vai fazer nada. O jejum e a oração não é para mover Deus. O jejum e a oração nos move para o centro da vontade de Deus, é diferente. Nos move para vivermos o propósito estabelecido por Ele na sua palavra. É para isso. Quando nós oramos e jejuamos, nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo dá certo. Tudo fica fácil. Vou repetir. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo dá certo. E não pense que o centro da vontade de Deus é ruim. Ah, pastor, deve ser um lugar tão ruim. É o melhor lugar da vida. É o lugar mais prazeroso para se estar. É no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para viver é no centro da vontade de Deus. É quando Deus cuida da gente. Diga amém. Quando se entende a unidade, os resultados são inevitáveis. Nem as portas do inferno podem prevalecer. Nem as portas do inferno. E preste atenção no que Jesus diz. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Que igreja? Igreja dele, estabelecida nele para um propósito. Que propósito? Andar em unidade, em concordância. Querido, olha só, uma das lições do Casados para Sempre, o curso que é ministrado a casais da Universidade da Família e tal. Você vai observar uma coisa muito forte nesse curso, uma lição chamada Orando Juntos. Por quê? O casal tem que orar junto. Por quê? Para entender o propósito, o que eles querem em comum. Porque a pior coisa que tem é o marido estar orando. Senhor, que eu possa comprar aquela casa, Senhor. Aleluia. Porque é a casa que o Senhor tem para mim. E a mulher, Senhor, eu não quero aquela casa não. Ele quer, eu não quero. Eu quero aquele AP. Apertado mesmo, mas eu quero ele. Então, se não tem um acordo, como é que vão estar em oração? E como é que Deus vai responder essa oração? A pior ainda é quando a mulher está na sala, brigada com o marido, e ela diz, Senhor, eu coloco ele nas tuas mãos. Trata com ele, Jeová. O marido está lavando o carro na garagem, ele está pensando mesmo, Senhor, aquela minha mulher, meu Deus, toma para ti, é toda tua. Eu te devolvo, aleluia. Que casamento é uma coisa séria, né? Hino da harpa. Quando conhece ela, diz assim, já achei uma flor gloriosa. É assim. Depois que casa, ó quão cego eu andei e perdido vaguei. E tem uns tão cara de pau que quando divorcia canta, e o corvo foi-se embora. É hino da harpa.
Mas está lá o homem: Senhor, eu coloco diante de ti essa mulher, aleluia. E quando se encontram é assim, ó: já orei, te coloquei nas mãos de Deus. É a pior. E Deus olha e diz assim: não entenderam nada do propósito. Não sabe como é que um casal que não se entende pode fazer parte de uma igreja e ele acha que faz parte da unidade da igreja. Se dentro de casa não tem unidade, porque a igreja começa em casa. Tem família vindo para a igreja, estão brigando. Cala a boca, porque quem manda sou eu. A Bíblia diz que eu sou o cabeça. Aí a mulher, para não ficar para trás, o que ela diz? Então, o pescoço sou eu. Só vira para o lado que eu quero. E começa aquela coisa toda. Quando cruzam a esquina da igreja, estão virando a esquina, aí ele diz: silêncio, estamos chegando na casa do Senhor, aleluia. Quer dizer, estavam brigando até agora, mas agora vai ter culto. Termina o culto, entra no carro, não dá nem 2 minutos, já começam. Está vendo? Está vendo? Deus falou através do pastor hoje. Deus falou, e era para ti essa palavra, não era para mim, era para ti. Não vai acontecer isso depois do culto, aleluia. Diga amém. Você tem que entender o propósito, tem que andar em unidade, tem que ter oração em concordância. Quando você começa a orar com o seu irmão, entendendo a necessidade dele, porque isso é unidade, gente. Unidade fala de aliança, aliança fala de abrir mão. Você tem que abrir mão pelo outro. A palavra de Deus diz, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Você tem que olhar para o seu irmão e pensar: ele é mais importante do que eu. Mas tem gente assim: ah, se não fosse eu nesta igreja, que seria do pastor Marcos? Ah, se não fosse você. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, meu dízimo é muito grande. E eu tenho uma filosofia sobre dízimo. E a filosofia é bíblica. Não existe dizimista maior do que o outro. Dízimo é dízimo. Dízimo é Deus dizendo o quanto tem que trazer. Dízimo é a 10ª parte. Não tem dízimo maior e nem menor. Dízimo todos são. Pode ser que seja um mega industrial, pode ser que seja um funcionário público, ou pode ser um gari. Dízimo é dízimo. É a mesma coisa diante de Deus. O que conta diante de Deus é a fidelidade, a obediência no dízimo. Não é o valor. Agora a oferta é diferente, porque a palavra de Deus diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. É diferente. Mas a pessoa chegou para mim e disse: pastor, olha, o senhor faça o que eu estou dizendo, porque senão vai sentir falta do meu dízimo. Na mesma hora, nem mandei recado, já fui na lata. Eu já disse: olha, querida, desculpe, se você for embora não tem problema, Deus levanta 10 no seu lugar. Nem que precise levantar 1000 no seu lugar. A igreja não é sua e nem minha, a igreja é de Deus. Diga amém. A pessoa não entende o propósito. Se não entende o propósito, faz tudo errado. Não, nós precisamos entender: você é mais importante do que eu. Qual é o teu problema? Nós somos mordomos do Senhor. Eu sei o que é mordomo, porque eu fui neste final de semana ministrar um casamento no hotel em Gramado, o único 6 estrelas do Brasil. Fui lá. Quando cheguei, um cidadão olhou para mim e disse: eu sou o seu mordomo nesses dias. Eu disse: uau. Mas eu fiquei tão inibido que eu não sabia como tratar o mordomo. Eu chamava o mordomo de irmão. Tem uma hora que eu chamei ele de pastor, de tão querido que ele era. Me perdi todo. Mas pense, né? Eu ia entrar na porta, ele: só um momento, por gentileza. Aí eu lembrei da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos servos, somos escravos, somos mordomos. Aí eu entendi, eu disse: meu Deus, é isso, é assim que a gente tem que agir, é assim que nós temos que agir. E eu comecei a lembrar de algumas coisas. Lá de Brasília, uma igreja que o cara é juiz, ele é juiz lá na cidade, no fórum, mas na igreja ele é diácono, ele que recebe lá na porta as pessoas que estão chegando. Eu comecei a lembrar de coisas que eu adquiri, ouvi, de pessoas que se tornaram mordomos na casa de Deus. Não importa quem você é lá fora, quando você chega aqui, o teu irmão é mais importante que você. Ele é tão importante.
que é que você está precisando? Isso é unidade. O que é que você precisa? Ah, pastor, mas eu não posso ajudar ele financeiramente. Não estou falando disso. Ah, pastor, mas eu não posso ajudar ele abrindo uma porta de emprego. Não estou falando disso. Sabe o que é a coisa mais fantástica que você pode fazer pelo seu irmão? Versículo de número 19 do capítulo 16 de Mateus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. É entender o propósito. Eu vou orar com ele. Eu vou abençoá-lo. Eu vou ministrar sobre ele. A tua luta é a minha luta. A tua dor é a minha dor. A tua adversidade é a minha adversidade. Mas a tua alegria é a minha alegria. A tua vitória é a minha vitória. Porque o céu para onde você vai é o céu para onde eu vou. A tua adoração não é adoração completa se não for comigo. É assim que tem que funcionar. Você é mais importante do que eu. Não é porque você está ouvindo essa mensagem, eu sou uma espectadora da palavra hoje. Não, Deus está falando com você e ao mesmo tempo ministrando no meu coração, porque eu não sou melhor do que ninguém. Essa consciência eu tenho. Sabe por que a gente tem que ter esse entendimento de unidade? Preste atenção, já estou encerrando. Por quê, pastor? Porque ninguém é igreja sozinho. Há um grupo que diz, olha, nós não precisamos de templo. Precisamos. A igreja não é igreja sozinha. Eu sou igreja, sim. Só sou igreja quando eu cumpro o propósito. O que é o propósito? Comungar, koinonia, eclésia, estar junto. Eu só sou igreja quando estou com o meu irmão. E toda pessoa que diz, eu não sou da igreja, pergunte o motivo. Ela vai dizer, não gosto daquele irmão, não gosto do outro, não gosto daquele lá, não gosto do pastor, não gosto do fulano, não gosto do ciclano, não gosto daquele tipo, não gosto daquele lá, não gosto daquilo ali. A base está na falta de comunhão, na falta de perdão. De olhar para todo mundo e achar que todo mundo tem que ser perfeito. Ou se acha superior ao outro e por isso se acha incabível naquele lugar. Não. Eu não posso andar sozinho. Eu tenho que escolher onde eu vou estar. Eu tenho que me adequar a um lugar. Mas quando eu estou ali, eu tenho que abraçar o meu irmão e dizer, ei, eu faço parte desta igreja, deste ministério. E eu estou trabalhando no crescimento do reino de Deus. Eu não sou igreja sozinho, eu preciso de você. Eu não posso adorar a Deus sozinho, eu tenho que adorar contigo. Este é o propósito da unidade. Diga a unidade. Glória a Deus. Agora mesmo eu vou encerrar. Diga amém. Eu encerro ou não encerro? João capítulo 6, versículo 48. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Sabe por quê? Jesus a todo tempo, você vai notar nos evangelhos que está falando assim, eu sou o pão, eu sou a água, aquele que comer de mim não terá fome, aquele que beber de mim não terá sede. Não é assim? Ele diz, eu sou o pão. Agora, olhe em Mateus capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele pega um pão, o pão significa o seu corpo, ok? Ele pega o pão, pega um pão para mim, ele pega um pão, ele diz, isso aqui é o quê? O meu corpo. Preste atenção. Estou com a mão suja, esse pão não vai ser usado depois não, né? Tá. Ele pega o pão, ok? E diz, este pão é o meu corpo. Ele está falando de unidade, porque a igreja é o corpo de Cristo. É verdade ou não é? Então, ele parte o pão.
ele vai partindo o pão e vai entregando aos seus discípulos. Ele vai dando aos seus discípulos, ó. Está vendo? Ele faz isso. O que ele está fazendo? Ele está tirando dele mesmo a unidade da igreja. Em outras palavras, está dizendo: a unidade de vocês está partindo de mim. Diga: a unidade parte de Cristo. Ele diz: tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ele está fazendo o quê? Ele está dizendo: ei, tomem de mim em vós. Tomem de mim em vós. Preste atenção. Jesus aqui não tinha sido crucificado ainda. Coloque isso na sua mente. Fixe isso aí. Jesus não tinha morrido ainda na cruz do Calvário. Pegou isso? Ele sabe que vai morrer, mas ele não tinha morrido ainda. Ele sabe. E ele sabe porque lá no jardim do Getsêmani ele diz assim: Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Então ele sabia que ia doer, ele sabia que ia ser difícil, ele sabia, tanto que no jardim do Getsêmani ele sua sangue. Veja a gravidade. Olha o caos emocional que Jesus passa. Então ele sabia que ia morrer. Ele sabia. E ele até diz assim: ei, hoje à noite eu serei tirado de vós. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Jesus diz isso aos seus discípulos. Então ele sabia, mas antes que isso acontecesse, ele pegou dele mesmo. Diga: Jesus pegou dele mesmo. Partiu o pão que disse: esse é o meu corpo, e deu aos seus discípulos, dizendo: comei de mim. Comei de mim. Bebei de mim. Ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu já estou em vós. Diga: eu vou morrer, mas eu já estou em vós. É para você gravar isso, querido. Isso aqui tem que estar na tua mente, porque a ceia é isso, é partilhar isso. Quando a gente ora pelos elementos da ceia, a gente está fazendo isso, dizendo: essa significação é a presença de Jesus na minha vida, é o reconhecimento do sacrifício de Cristo. Então eu estou ceando. Por isso que a ceia é a maior celebração da unidade. É por aquele que a graça foi manifesta por pouco e aquele que foi por muito. Aquele que foi muito perdoado e o que foi pouco perdoado. Jesus ministra a ceia sabendo que a ceia. Os discípulos não sabiam, não compreendiam, não entendiam isso. Aliás, 2 discípulos, quando chegaram em casa em Emaús, só descobriram que era ceia quando Jesus partiu o pão e deu graças. Eles lembraram: meu Deus, olha só, o Senhor estava conosco. O Senhor naquela hora saiu. Antes de ser crucificado, ele entrega o pão para ser comido, dizendo: eu vou estar com vocês. E aí, em Mateus capítulo 28, versículo 20, o último versículo do Evangelho de Mateus, antes de Jesus ser assunto aos céus, depois de ter morrido e depois que ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e diz: vão, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você está ceando, você está dizendo: olha, o sangue de Jesus tem poder de me purificar de todo o pecado. Ele é o pão vivo que desceu. Ele desceu da onde? Do céu. O pão que dá vida. Diga amém. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento. Coloque a mão no teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus, Ele conhece você. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe das tuas necessidades. Ele diz a você assim: filho, não é o fim, não. Fui eu que escolhi você, por isso que eu te trouxe aqui nesta manhã.
Você é importante para mim. Sou eu que te perdoo de todas as tuas iniquidades. O salmista Davi, uma hora entendeu sobre dignidade. O grande rei Davi, ele diz ao Senhor: Senhor, se fossem sacrifícios, eu poderia te oferecer 1000 sacrifícios. Mas não é sacrifício que o Senhor espera de mim. Obedecer é melhor do que sacrificar. Me entregar é melhor do que tudo. Um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. São palavras que fluem do coração daquele homem diante do Senhor. Ele diz: tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Quantas vezes você olhou para o seu irmão, o condenou? Quantas vezes você viu um irmão caído e em vez de ajudá-lo, você acusou, você condenou? Suas palavras foram duras. O Espírito Santo nesta manhã está dizendo: filho, eu vou mudar a tua vida. Eu vou fazer fluir do teu coração não mais acusação, não mais murmuração, reclamação, mas vou fazer fluir de ti misericórdia e compaixão, amor. Você vai enxergar, querido, como Jesus enxerga. A crítica é importante, mas quando ela serve para o crescimento, é tão importante. E não é disso que eu estou falando de condenar pessoas, de condenar quem você deveria amar, quem precisa de você. Você quer que a sua vida valha a pena, mas não tem como, se não for pela graça de Jesus, se não for compreendendo a necessidade de ter o seu irmão aí contigo. Um dia alguém disse para mim: pastor, sabe aquele irmão, ele foi embora da igreja. Graças a Deus que ele foi embora. Graças a Deus. Ainda bem que ele foi embora. E eu disse a ele: não, você está errado. O lugar dele é aqui. Ele precisa de Jesus. Ele precisa compreender a graça. Ele precisa voltar ao primeiro amor. Ele precisa se lançar aos pés do Senhor. Ele precisa refazer o caminho de volta. Ele precisa. Essa é a necessidade que eu e você temos. Talvez você tenha feito coisas que desagradam a Deus. O Espírito Santo está dizendo: filho, eu quero te cobrir, eu quero te encher, eu quero te envolver, eu quero te abraçar. Eu preciso tanto de ti, Senhor. Isso, querido. A unção do Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Senhor está abrindo os teus olhos. Compreenda, o amor dele é maior do que tudo. É Ele que te perdoa, é Ele que te limpa, é Ele que te transforma.
misericórdia. Então de repente vejo minha, mas eu vejo a tua glória. Quanto maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Me ama. Ele me ama. Fique de pé, querido. Ele me ama. Diga, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Tens ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo em misericórdia. Então de repente não vejo minhas fraquezas, mas eu vejo a sua glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Diga, me ama, Senhor. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Diga, me ama. Ele me ama. Se você tem certeza do amor de Deus sobre a tua vida, querido, levante a tua voz, levante as tuas mãos e declare: me ama. Oh, Jesus me amou. Oh, Jesus me ama. Ele me oh, querido. Oh, Ele te amou. Oh, Ele te ama. Ele te amou. Me ama.
te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã. Apenas, querido, espontaneamente adore a Ele aí. Derrame o teu coração diante dEle. Diga que você o quer, você o ama. Diga: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Ah, Senhor, preciso de música para ser movido, mas é o teu propósito que me move, e eu só te adoro, porque tu és tão belo, tu és tão lindo, tu és tão grande. Oh, seja envolvido pela presença do Espírito Santo, seja envolvido pela glória do Senhor, querido, sobre a tua vida. Oh, sinta o abraço de Deus aí, sinta o toque de Deus. Sim, sinta o toque dele sobre a tua vida. Sinta o abraço do Espírito Santo. Oh, aleluia. Não há amor maior do que esse, do que o amor de Deus sobre mim, sobre você. Diga: eu te amo, te amo, eu te amo. Eu te amo. Diga com todo o teu coração: Senhor, te amo. Essa unidade sobre a vida de vocês, sobre esta igreja. Sabe para quem que eu estou olhando? Eu estou olhando para a igreja que será uma das maiores igrejas desta cidade. Eu estou olhando para um povo que vai conquistar multidões para Cristo. Sabe quem são vocês? Pastor Marcos, vem aqui. Olha bem para essas pessoas que estão aqui. Deus está plantando algo no coração deles. Você está olhando, a maioria deles são a sua equipe pastoral para cuidar dos milhares que virão. A equipe pastoral já está reunida. Deus já preparou, Deus já estabeleceu. Deus vai atrair alguns ainda para essa equipe, mas aqui estão. Deus vai dar unção sobre vocês, e quando vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando vocês profetizarem, vai acontecer. Deus vai romper os céus sobre esta igreja. Deus vai fazer com que venha algo tão forte sobre esta igreja, que não vai ter história maior do que essa. Nesse lugar, a unção de avivamento, a glória do Senhor sobre a tua vida. As crianças serão cheias do Espírito Santo. Deus vai levantar homens, olha, homens que vão entrar aqui falidos, quebrados. Deus vai restaurá-los. Deus vai levantá-los de tal forma, não haverá necessidade. Essa igreja vai manter centenas de missionários ao redor do mundo. Eu declaro isso para a glória do nome de Jesus. Há uma responsabilidade junto com um propósito. A unidade não pode ser quebrada nunca. Nunca. O Senhor te dará sabedoria. O Senhor te dará sabedoria. Cada palavra que sair da tua boca, as pessoas vão ouvir, e elas vão tomar decisões por causa da palavra que vai sair da sua boca. E essa palavra vai trazer resultados sobre a vida delas. Eu vejo pessoas importantes nessa igreja. Eu vejo pessoas importantes nessa igreja. Deus vai trazer artistas, e não é porque eles são artistas, mas é porque eles precisam ser amados. Muitos se aproximam deles por interesse, mas vocês vão mostrar a eles o amor de Jesus. Por causa dessa comunhão, eles não serão mais importantes do que os outros. Eles serão parte da igreja, partes do reino de Deus, por causa da sabedoria que flui através de ti.
Há uma unção de Deus sobre a tua vida, querido. Levante as tuas mãos e adore o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. A gente, quando Deus deu esse vídeo pra gente fazer, pra trazer hoje, a gente não sabia qual ia ser a abordagem. E para mostrar a unidade do Espírito Santo, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu nem contei para o Marcos isso. Quando a gente ainda morava em São Paulo, quando a igreja ainda era na nossa casa, um dia estávamos orando, eu e o Marcos em casa, e acho que a gente estava orando alguma coisa sobre a nossa situação da época, que era a gente estava passando por uma fase difícil, diversas áreas assim. E eu lembro de ter tido uma visão de um buraco, e desse buraco, não sei se você lembra disso, saíam muitas bexigas coloridas, esticadas, como aquelas que fazem aquelas esculturas, e elas iam montando uma cidade toda colorida, toda colorida, toda colorida, toda colorida. E eu não sei se vocês perceberam naquele vídeo, quando eu estava montando aquele vídeo, eu fiquei impactada pela imagem, que quando todos se unem, começa a sair um monte de coisa colorida para cima e forma uma cidade. Gente, isso faz 11 anos. Isso faz 11 anos. Mais ou menos. E quando eu estava montando esse vídeo, veio essa imagem. A gente crê que é tempo novo. E essa palavra que foi dita hoje aqui, como é difícil a gente conseguir andar com quem a gente não entende. Só que a Bíblia fala, a gente não é tijolo, a gente é pedra. Pedra tem formato diferente. Para você construir um muro de pedra, ela tem que se ajeitando, ela tem que se ajeitando, ela tem que se ajeitando. Mas existem muros de pedra, se você chega lá em Jerusalém, os muros da velha Jerusalém foram derrubados 17 vezes. Mas tem pedras ali que não foram alvejadas por balas e canhões e etc., que elas estão lá e resistiram ao tempo. As ruínas que são encontradas e as pedras que estão lá embaixo, elas resistiram ao tempo. Uma coisa que o Júnior falou hoje que bateu muito no meu coração: essa unidade entre partes tão difíceis só é possível quando existe um único propósito e uma única visão. E o nosso propósito é Cristo. Nosso propósito é Cristo. Sabe quando você olha para o teu irmão, gente? E essa coisa que ele estava falando também sobre o julgamento, isso é muito natural. Quando a gente não entende o funcionamento de outra pessoa, a nossa naturalidade é julgar aquilo, achar que aquilo está errado. Mas, gente, vamos começar a pensar desse jeito. Quando meu irmão trabalhar diferente de mim, se não for algo que esteja contra a palavra, entende que ele pode ser simplesmente diferente de você. E se lembra de que os poetas é que dão a inspiração para os guerreiros, e os guerreiros enfim, é aquilo que a música estava falando. Um depende do outro. Então, dá valor para isso. Não sai falando do teu irmão. A Igreja Deus Primeiro sempre foi uma igreja em que não houve falatórios, em que a gente sempre buscou respeitar a individualidade das pessoas e crer que cada pessoa vai se haver com Deus. Então não fale do seu irmão no corredor. Não fale. Lembre que ele é diferente de você, mas que se não há nada antibíblico, e se você tem que fazer algo, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá e você fala com ele. Você o repreende diretamente, como a Bíblia ensina. Você chama a testemunha, como a Bíblia ensina, mas você não fala dele. Não fala. Nós temos que andar em unidade, em respeito. O Júnior também falou hoje sobre uma palavra que Deus tem falado profundamente no nosso coração, que é mordomia. Mordomia, além de tudo isso que o Júnior falou hoje aqui, significa cuidar de algo que não é meu. Nada do que é teu é teu. Nada do que é meu. Se a gente tem uma família, ela pertence a Deus. Se a gente tem uma vida,
ela pertence a Deus. Se eu tenho um corpo, esse corpo pertence a Deus. Eu tenho que ser mordomo do meu corpo, eu tenho que ser mordomo das minhas finanças, eu tenho que ser mordomo do meu amigo, eu tenho que ser mordomo do meu irmão. Essa palavra de submetei-vos uns aos outros, o louvor aqui, a gente fala isso constantemente. Uns têm que servir aos outros e uns têm que considerar os outros superiores a si mesmo. E eu gostei muito da palavra que o Júnior falou hoje. Eu tenho que te considerar mais importante do que eu. Pelo menos para mim, a conotação mais importante é mais gostosa do que superior. Você é mais importante do que eu. Então, gente, tem muita coisa que foi falada hoje que é o DNA dessa igreja. E que se a gente vai crescer de verdade, como Deus tem mostrado que a gente vai crescer, nós somos aqueles que vão espalhar esse DNA. Você é responsável por levar esse DNA adiante. Você é guardião, você é mordomo desse DNA. Leva esse DNA adiante, seja guardião dele. Guardião e representante, você é embaixador de Cristo. Embaixador é aquele que representa, e mais uma vez é aquele que é mordomo. Amém? A gente vai trazer os nossos dízimos e ofertas e os nossos pedidos de oração. Alguém traz o cesto para mim? Taca atrás para mim, por favor. Vou falar tudo isso. Antes, você tinha colocado aqui? Amém. Espera um pouquinho. Alguns avisos antes. As crianças estão sendo ensaiadas. Dia 15 elas vão fazer uma apresentação. Pais, tragam os seus filhos todos os domingos, porque senão eles no dia possivelmente não possam participar, porque é uma continuidade, tá? Também temos que falar da confraternização, que vai ser dia 7. Por favor, escreva seu nome naquele caderno que está em cima ali do som. Se você vai, hoje é o último dia para a gente poder encomendar o crepe. Se você não colocar seu nome lá, a gente não vai poder comprar o crepe para você, tá? No final do culto, a gente também queria... As crianças estão ali dentro e sentiram no coração orando, que era para elas orarem por algumas pessoas. E a gente no final do culto queria convidar vocês para virem aqui na frente, que são o Ricardo, pai do Fê, o Ricardo, pai do Lucas, o Gaúcho, a Jandira, o Samuel e o Jairo. As crianças sentiram em oração depois, Ri. Mas pode trazer o... Achei que não é, porque depois a gente vai orar, tá? A gente também tem falado, enquanto vocês trazem o dízimo de vocês, a gente também tem falado muito sobre algumas palavras que a gente tem recebido. Inclusive, o Kenny trouxe uma palavra nesse sentido semana passada. Aquilo que Deus tem propósito e aquilo que é de Deus, se você retém aquilo que é de Deus, você mata aquilo que é de Deus. Então não retenha. Hoje o Júnior também estava falando sobre o dízimo. Estava falando, a gente tem que trazer aquilo que é de Deus. Então não retenha, porque você vai matar se você retiver. Amém? Estende suas mãos para cá. Vamos orar por esses dízimos, essas ofertas. Pai, no nome de Jesus, a gente te agradece, não só por essa palavra que é tão alinhada com aquilo que o Senhor tem nos dado, mas porque ela abre essa campanha que a gente está fazendo, Pai. Senhor, dá-nos essa unidade, esse entendimento, que ao longo desses 7 dias o nosso coração esteja absolutamente alinhado com o Teu, e que o Senhor realmente nos ajude, Pai, a enxergar os nossos irmãos como o Senhor enxerga, Pai. Nessa igreja o Senhor tem depositado no nosso coração a capacidade de enxergar o potencial das pessoas, enxergar o chamado das pessoas, e que assim seja com cada um de nós. Pai, obrigada pelo coração de cada um que é depositado nesse cesto, porque nós sabemos que não é dinheiro, que não é finança, mas que é coração, Pai. Recebe esses corações, recebe esses propósitos de te colocarem em primeiro lugar. Prospera-os, Pai, alma, corpo, espírito, e dá-nos a sabedoria para administrarmos essas finanças como o Senhor ordenar e orientar. No nome de Jesus. Amém. Queria que você permanecesse em pé. Se você vai fazer o seu dízimo, tem uma maquininha lá, se você pode fazer depois de colocar. Mais a Sandra e o Samuel que estão aqui, venham aqui.
Hoje foi ministrado já a respeito da ceia. Nós falamos sobre o pão que é partido por nós, o sangue que foi vertido. Tudo isso já foi ministrado no seu coração. Eu queria que agora você parasse 30 segundos e depois você viesse e pegasse o pão e o cálice, volta para o seu lugar.